Olá, estamos iniciando mais um seminário do CEP Racial, é o 16º seminário do CEP Racial, e com o tema A Relação entre Migração, Racismo e Segurança Pública. E temos aqui a honra de contar com a presença do ilustre professor aqui da casa, da Universidade Zumbi dos Palmares, o professor Hamilton Jesus dos Santos, que é comunicador social, pedagogo, doutor em cultura, psicossociologia da comunicação pela Universidade de Extremadura, de Portugal, professor e coordenador do curso de administração na Universidade de Zumbi dos Palmares e também é coordenador do Núcleo Segurança do Futuro do CEP Racial. Então é um prazer enorme contar com a sua presença, professor Hamilton. Umas palavras iniciais. Boa tarde a todos, obrigado, professor Cláudio, pelo convite e pelo acolhimento. Acho que quando nós somos bem acolhidos, acho que nós sentimos-nos muito bem. E agradeço por o convite. Falar de segurança do futuro é olhar não só para o passado, mas também olhar para o presente. Olhar para as coisas que acontecem e as coisas que nós podemos evitar. E vou tocar um pouco na questão da imigração. Na questão da imigração é aquilo que tem vindo a acontecer, aquilo que tem estado em pauta e aquilo que foi alterado na legislação em relação ao recebimento do imigrante. O Brasil, ele recebe imigrantes já há muito tempo, há muitos séculos, digamos assim. Primeiro, a imigração forçada, portanto, que foi a questão dos escravos que vieram da África para o Brasil, com uma particularidade: normalmente eram guerreiros africanos que lutavam entre si, entre tribos, e quando perdiam essa batalha, perdiam essa guerra, serviam como espólios de guerra, portanto, ou seja, eles eram literalmente enviados ou recolhidos para serem escravizados por outra tribo e logo depois vendidos como escravos e vindo pelo navio negreiro. Então nós temos a primeira noção de escravatura. Portanto, uma escravatura não que a pessoa escolhe, mas pelo contrário, que a pessoa é-lhe imposto a condição de escravo e é-lhe imposto a condição do trabalho forçado. Portanto, nós temos essa questão, essa vertente. A partir daí, portanto, durante também a questão da escravatura, portanto, 1800 e pouco, quando, antes de acontecer a Lei Áurea, a libertação dos escravos, em 13 de maio de 1888, o governo toma uma decisão, ou seja, contratar mão de obra dentro da Europa para poder vir cuidar das plantações de café, cuidar da agricultura, porque a nossa agricultura era muito precária, a nossa agricultura precisava se desenvolver e devido a várias condicionantes dentro da Europa, então começam a vir os primeiros imigrantes, esses já escolhidos, esses já, digamos assim, com intenção de trabalhar. Então, o que lhe era dado? Era dado casa, comida, alimentação, era dado uma parte, supostamente o acordo seria uma parte dessa plantação, para que eles plantassem aquilo que ele quisesse dentro das fazendas de café. Portanto, a partir daí temos a primeira leva de imigrantes, digamos assim, esse já escolhendo o país para poder viver, para poder desenvolver e para poder prosperar na sua vida. A partir daí tem outras situações e várias crises, entretanto, e a última não a última, mas a antepenúltima que nós temos, é a crise de imigração do Haiti, quando houve o terremoto do Haiti, que dizimou, digamos assim, em parte da população e parte dos imóveis do Haiti. Então o Brasil abre as suas portas para receber esses imigrantes. Só que aí muda a lógica da imigração. Ou seja, aí já não é considerado imigrante, é considerado refugiado.
Ou seja, então ele já vem com o estatuto de refugiado. Então são pessoas que estão refugiadas do seu país, porque não tem condições, não tem uma situação ali agradável, não consegue desenvolver, não consegue trabalhar ou sustentar a sua família, e de repente o Brasil, como irmã amiga, nação acolhedora, ela resolve receber essas pessoas justamente para poder amenizar um pouco o sofrimento. Porque, digo-lhe com muita sinceridade, ser imigrante na condição de ser refugiado não é fácil. Não é fácil porque isso envolve sentimentos, envolve questões emocionais, questões financeiras, questões de habitação, de habitabilidade, questão de mudança de cultura, aceitar um outro país como a sua casa, sair das suas origens, das suas raízes, e isso termina complicando um pouco até a própria noção de ser humano, que é ser humano. Ou seja, ele se torna um nômade por imposição e não por aquilo que ele quer fazer ou por aquilo que ele escolheu. Mas ele tem que sair em busca de um futuro melhor, em busca de uma qualidade de vida melhor. Então é essa a introdução que eu queria fazer no contexto da imigração. Um excelente contexto, né? Porque a gente precisa entender, eu sempre falo isso também para os alunos, que a gente tem que entender o passado, compreender um pouco o passado, né? Porque é no passado que estão as raízes do que se condiciona chamado dos problemas, né? Da humanidade. Então, olhar o passado é fundamental, né? Para a gente pensar o presente e também o futuro. Então, acho que é por aí o caminho mesmo. Mas, assim, olhando, fazendo essa ponte, né, desse passado, fazendo essa ponte para o contexto atual, o que você mais destacaria nesse sentido? Dentro dessa questão, dentro da questão migratória, falando de uma maneira geral, mas claro, focando para a questão do negro, né, mais especificamente também. É assim, eu acredito que a visão de imigração e a visão de refugiado mudou. Mudou porque todo o mundo, ou seja, o mundo inteiro está mudando. Os países estão literalmente se contraindo. Ou seja, eles começam a ver o imigrante que atravessa a sua fronteira como uma pessoa desconhecida, como um inimigo. E que na verdade não é, a pessoa está procurando alguma coisa para poder fazer. E dentro dessa questão do inimigo, eu vou nomear o imigrante como aquela pessoa que vem, mas que ao fim e ao cabo ela vai roubar qualquer coisa. Ela não está roubando nada, ela está pura e simplesmente procurando trabalho, ela está pura e simplesmente procurando mudar de vida. E nesse contexto, os negros dentro, eles são envolvidos nessa massa, nesse emaranhado. Portanto, nós recebemos pessoas vindas do Haiti, nós recebemos pessoas vindas da África, nós recebemos pessoas vindas de diversos pontos de África, que também são negros, e para além da nossa população periférica, também que é negra, também que tem problemas, também que tem situações. E muitas das vezes as forças de segurança pública, ou mesmo as políticas que deveriam ser afirmativas, elas não estão preparadas para isso. Ou não estão preparadas porque não houve treinamento, ou porque não há vontade política de tentar se resolver as coisas. Há uns anos atrás, antes dessa última alteração da lei de imigração, podia-se receber todo mundo, as pessoas podiam vir, o Brasil estava de braços abertos, mas depois chegava aqui, quais as condições que essas pessoas tinham de sobrevivência. O último relato que nós temos foram pessoas que chegaram da Síria ou chegaram de uma região remota, ali perto de Israel, praticamente, Síria, Cisjordânia e não só, e ficaram acampados no aeroporto de Guarulhos esperando que houvesse uma solução para cada caso. Mulheres e crianças ali literalmente jogados no chão, sem condições, sem o mínimo dos mínimos de sobrevivência. E isso chocou o país, portanto, ou seja, mas infelizmente as questões só tomam relevo, elas só aparecem quando ela aparece na comunicação social. Só que nem tudo que é
preciso olhar, ou a sociedade precisa entender, a comunicação social mostra, infelizmente. A comunicação social vai mostrar aquilo que lhe é interessante e que faz audiência. Aquilo que não é interessante, aquilo que não é visível, ou que devia ser discutido dentro da nossa população, não é. Nomeadamente a questão dos negros, ou seja, nós temos pessoas periféricas que são tomadas como o inimigo público número 1 e que literalmente eles não fizeram nada. Mas a carga de agressividade que as forças policiais exercem em determinadas comunidades do nosso país, não é só em São Paulo, mas é no Rio de Janeiro, é em outros pontos do nosso país, isso termina por afetar não só a dignidade, mas o próprio sentido do ser humano. Então isso termina por acontecer e termina por extravasar aquilo que a pessoa já tem incutido, aquilo que ela já traz em termos de si, que é o medo. Ou seja, e aí se torna, aí o papel do imigrante ele muda, ele passa de ser imigrante, passa de ser acolhido para a pessoa que exerce um medo de ser mais um bandido, de ser mais alguém que vai agredir ou que vai roubar ou que vai tomar. Então, normalmente, infelizmente, o senso comum confunde muitas dessas coisas, percebe? E nessa relação, a população negra, os pretos e pardos, são apanhados nessa conjuntura e são cada vez mais cerceados seus direitos, o seu direito de ir e de vir, o seu direito de liberdade, o seu direito de trabalho. Portanto, é isso que a segurança do futuro, ela tenta ou ela quer tomar um olhar, observar isso atentamente para verificar, sim, existe, vamos tentar ver se arranjamos soluções afirmativas ou alternativas para que isso não aconteça. Porque isso depois, dentro da sua gravidade, ela se torna um flagelo social, que é aqui nesse momento que é o que está acontecendo. É verdade. E indo na direção que você está comentando, a gente tem um contexto realmente complexo, né, dessa questão migratória. Vamos pegar um pouco o exemplo aqui para o Brasil, mas falando de maneira geral, são os países então do sul global, né, vamos colocar assim, Brasil mesmo, África, Etiópia, né, América Latina de uma maneira geral, que sofrem mais com essa questão da estigmatização quando se pensa nessas populações, quando elas migram para algum lugar, né? entre esses continentes ou países, ou entre esses, né, do sul global e o norte global. Então, realmente, principalmente as pessoas mais vulnerabilizadas, né, que aí focando um pouquinho na população negra, que quando elas vêm para o Brasil, por exemplo, né, de outros lugares, o que nós vimos também para da África para cá, recentemente, é exatamente isso. Aquilo que você acabou de abordar aqui com muita propriedade, quer dizer, essas pessoas são estigmatizadas pela sua própria vulnerabilidade e são identificadas como criminosos. A partir, então, desse contexto, as forças de segurança pública passam a abordá-los de uma forma mais violenta. Como é que você vê essa questão? Eu vejo, professor Claudio, eu vejo que há uma necessidade muito grande de reeducar, de educação. Ou seja, você, através da educação e do diálogo, você consegue fazer muita coisa. E a educação é transformadora. Não sei qual é o tipo de instrução que as academias de polícia ou os órgãos de segurança fazem, mas deveriam passar não só por aquele processo padrão que eles dizem, que está na mídia aí constantemente, que é a análise psicológica, a avaliação psicológica, a avaliação do estado dele, como é que ele está, como é que ele foi. Ou seja, deveria haver uma triagem muito maior, uma triagem muito mais ampla, com diversos profissionais a trabalharem em campo em simultâneo. Um sociólogo, um psicólogo, um psiquiatra,
uma pessoa, digamos assim, ligada às questões das ações sociais, por exemplo, e não só. E depois, a partir daí, refletir naquilo que corre mal e que dá mal. Nós temos um exemplo muito flagrante, muito desagradável que aconteceu essa semana. Essa semana, um rapaz dos seus 19 anos, 20 anos, saiu de moto, tá certo que ele estava errado, saiu sem capacete. Saiu, segundo a polícia, diz que ele tinha saído de um baile funk, não sei o quê, e que pura e simplesmente não parou numa blitz e atravessou. Atravessou, foi. Esse rapaz, ele era um pouco mais claro, ele era pardo, mas de repente o quê? A polícia termina por atirar nele e matá-lo naquele local. E a mãe vem, a mãe assistindo toda do prédio onde ela morava, ela olha e diz, olha, meu filho está ali no chão. Mas por quê? Se ele só foi comprar remédio para mim. E depois toda a explicação que se tem atrás disso. Ele não parou na blitz porque, pura e simplesmente, ele estava sem capacete, ele estava sem documento e não havia nada. E depois, a alegação que se tem disso é que ele estava armado, ele poderia matar um policial, matar uma força de segurança, porque a primeira atitude das forças de segurança é se defenderem. Defender a sua vida. A vida do outro vem depois. E não teve ali um momento de parar, ou seja, tudo bem, fugiu, vamos pegá-lo à frente. Ou vamos tentar arranjar maneiras, ou tentar arranjar forças ações ações não letais, para poder tentar evitar isso. Mas não, nada disso. Essa foi uma situação. Outra situação, um senhor estava de uma comunidade, estava saindo de casa, estava chegando em casa. Ele é abordado por um grupo de policiais militares, e os policiais militares, sem razão nenhuma, começam a chutá-lo, a espancá-lo. Esse senhor caiu ao chão, completamente ferido, dizendo, mas o que eu fiz? O que eu fiz? Não tem nem oportunidade de se justificar. Ou seja, então isso se torna um efeito bola de neve. Parece que quanto mais se trata a doença, mais se tem medo da cura. Ou seja, você dá um remédio, as forças não precisam utilizar tanta força em determinadas situações. Elas têm que ter uma consciência maior da população a que ela trabalha, do momento que ela trabalha e do local onde ela está inserida. Porque, pura e simplesmente, se você não tiver essa consciência, se você trabalha numa comunidade, se você policia uma comunidade, na minha opinião, eu acho que deveria haver uma relação mais íntima com essa comunidade. E, a partir daí, toda a população negra sofre, porque quem é que está maioritariamente nas comunidades? Pessoas praticamente sem condições de vida, pessoas com vidas precárias, com baixos salários, necessitando de habitação, mas infelizmente não consegue sair daquela situação de estigma, não consegue sair daquela situação social que ela está incluída, então ela termina por ser vítima da violência das forças policiais na extensão de tudo aquilo que acontece. A sensação que eu tenho, desculpa a reflexão, um pouco esdrúxula nesse sentido, mas parece que o policial, quando está com a sua carga emotiva, quando está com a sua situação toda, brigou em casa, ou tem alguma dificuldade, ou algum problema que ele tem, que ele traz ali na cabeça dele, a primeira coisa é espancar logo o primeiro que aparece, o primeiro que chega ali. Ou seja, infelizmente, é o negro que vai chegar, é o negro que vai apanhar. E é isso que nós temos vindo a notar ao longo desse tempo. Por isso, a necessidade, volto a afirmar, necessidade de ações afirmativas junto às forças policiais, como também junto à população, ou seja, estreitar essa ligação, fazer com que a polícia esteja mais próxima da comunidade, que compreenda a situação de vulnerabilidade que essas comunidades vivem. Porque senão nós não teremos um fim a esse filme de terror, não é? Porque cada dia mais é um terror que se avizinha, um terror que nos mostra e que nos bate à porta. Agregando mais um caso, né? Não querendo aprofundar isso, né? Em vários casos, né? De violência policial, mas nós tivemos também recentemente um imigrante negro no Brás, aqui em São Paulo, que foi assassinado porque estava ajudando uma senhora a polícia não pegar as suas coisas, né?
seja, os migrantes que vêm, seja de qual etnia, que são mais vulneráveis, né? Eles são, além de ser tidos como, muitas vezes, né, pelos agentes de segurança, como você mesmo abordou, sem preparo necessário, né, com questões raciais, com questões sociais, né, olhar essa questão da vulnerabilidade, olhar a questão também dos direitos humanos, né. Então, essas pessoas, elas vão para as periferias, né, pessoas vulneráveis, ou então ficam no centro, no grande centro, mas muitas vezes ficam na rua, numa condição assim extremamente paupérrima, né. E aí isso causa vários estigmas, né, tanto social quanto pessoal. Como é que você enxerga isso? Sem dúvida, porque é assim, professor Cláudio, se você já não tem condições de sobrevivência, qual é o meio que você tem, ou qual é a alternativa de fuga que você tem? Porque eu chamo isso uma alternativa de fuga. Ou seja, você não tem dinheiro, você não domina a língua, você não tem trabalho, você não consegue trabalho, o trabalho que você consegue. Porque muitas das vezes, se nós olharmos friamente a situação, boa parte do pessoal que é imigrante, os pretos e pardos que vêm de África ou que vêm de outros pontos, são médicos, são engenheiros, são pessoas com profissões e que estudaram na universidade, frequentaram um curso universitário, às vezes até enfermeiros e médicos. E quantas vezes eu não me deparei com pessoas na rua em situação de vulnerabilidade e você começa a conversar momentaneamente 2 ou 3 minutos porque você se interessa ou porque te desperta a curiosidade de saber quem é aquela pessoa que está à sua frente e de repente no meio da conversa ela faz, não, olha, eu estou nessa situação porque eu não tive condições, eu vim do meu país, sou refugiado, estou tentando sobreviver e de repente sou apanhado numa sociedade que praticamente eu tenho até medo de pedir ajuda a alguém, eu tenho até medo de recorrer a alguém, porque não sei qual a reação que a pessoa vai dar. Então a confusão que se tem aqui, e justamente essa situação, ou seja, o imigrante ele é imigrante, o imigrante ele está na condição de refugiado, a população também não sabe como encarar essa situação, porque vê no outro um inimigo, e normalmente o inimigo é o quê? O inimigo a abater. Depois, todas as questões dos direitos humanos que diz que nós temos, que primeiro olhar para o outro e tratá-lo como ser humano, terminamos não assumindo esse papel. Por quê? Porque também nós estamos condicionados ao medo que nós temos de determinadas situações. Ou seja, ajudar sim, mas às vezes ajudar como? Ou, muitas das vezes, o que acontece é o paralelismo de insegurança termina também fazendo com que essas pessoas, esses migrantes, esses refugiados que vêm de outros países, nomeadamente da África subsaariana, ela literalmente ela é confundida com marginal, quando na verdade não é. É uma pessoa simples, trabalhadora, que está tentando ganhar sua vida. Então, o que eu vejo é, primeiro, separar as coisas. Deveríamos separar, deveríamos verificar de que maneira nós recebemos essas pessoas. E as novas políticas de imigração agora, pelo menos a lei foi alterada, a lei de 2023, se eu não me engano, foi alterada agora, sensivelmente há 2 ou 3 semanas. O que acontece é, todo o imigrante que chegue na condição de refugiado, ele não vai entrar no aeroporto, ele não vai entrar diretamente no país. Tem que haver uma associação por trás que se responsabilize por ele. E essa responsabilização ou seja, acolher essa pessoa, não só financeiramente naquele momento, como dar casa, comida, condições e talvez, na sequência disso, uma proposta de emprego. Se calhar, talvez essas condicionantes possam melhorar. Porque, na verdade, essa situação que nós estamos vendo agora, dessa mudança de atitude, não na Constituição, nas leis de imigração, também foi alvo dessa alteração também em 1930, por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, quando houve o problema econômico de crise no país, porque os brasileiros o desemprego estava aumentando, o que ele faz? Ele veta a entrada de imigrantes no sentido de proporcionar estabilidade ao país, ou seja, para que os brasileiros conseguissem trabalho. Então ele fecha
literalmente as fronteiras aos imigrantes. E só aceita a imigração aquela que vem verdadeiramente trabalhar ou que venha com um contrato de trabalho. A mesma coisa está se passando agora. Então, ou seja, a lei altera, parece que nós estamos, digamos assim, é como você disse antes, inicialmente, estamos revendo a história. Ou seja, só que ainda precisa articular melhor essas situações. Nós temos várias associações de solidariedade e de recebimento que acolhe os imigrantes. De por que não trabalhar em conjunto as questões sociais, os poderes federativos e mesmo até a própria República, não é o governo federal, atuando no sentido de dar condições e dar melhor acolhimento a essas pessoas, porque, infelizmente, ela se passa como marginal. Esse imigrante que veio, aliás, era um imigrante, se eu não me engano, ele era nigeriano, ele foi literalmente, ele sentiu a necessidade de salvar aquela senhora, porque estava sendo assaltada, estava sendo agredida, ele vai, interfere na agressão e o que acontece? O próprio bandido, a pessoa que estava roubando, matam. E matam ali na frente da outra pessoa. Ou seja, ele passa de herói a vítima. E passa num momento assim. Então é muito desagradável, porque, ou seja, foi a única pessoa naquele contexto de devida violência que nós estamos afetos, ela tentou ajudar. Ou seja, apesar de ela não ter muitas condições, mas pelo menos eu vou tentar parar essa violência aqui nesse momento. Foi o pensamento dele. Infelizmente, é mais uma estatística dentro de tantas outras estatísticas que nós temos. Mais um ser humano que morre em condições deploráveis na grande cidade porque tentou salvar a vida de uma pessoa. E existe uma forma, né, das pessoas defenderem a violência policial, né? A gente vê muito isso, tanto na internet quanto nas redes sociais, né? Que acreditam que é através da violência social da violência policial, que você vai reprimir, né? A bandidagem, vamos colocar assim, de maneira geral, ou essas pessoas que estão no lugar errado, na hora errada, ou seja, estão até no país errado, né? Atrapalhando algum movimento das populações, movimento das pessoas, o comércio, etc., né? Como a gente vê no Brás, por exemplo, em outras localidades também. Então, e nas periferias também, né? Muitos acreditam que é através da violência policial que você vai conseguir amenizar, né? Ou resolver essa questão da marginalização. Tem que tratar essas pessoas marginalizadas com violência. Ao contrário daqueles que defendem, ou seja, esses não defendem direitos humanos. Eu falo que direitos humanos é para proteger exatamente essas marginalidades. O que você pensa a respeito disso? Olha, eu sou extremamente humanista. Eu acredito nos direitos humanos, eu acredito na pessoa, eu acredito no ser humano. E para mim fica muito difícil eu conceber a violência como uma coisa factual, como uma coisa que vai tirar alguma coisa ou vai resolver algum problema. Violência não resolve rigorosamente nada. O que nós precisávamos aqui, na minha humilde reflexão, na minha opinião pessoal, eu acho que juntar não só a comunicação, os contextos de comunicação, campanhas não só televisivas, mas como outros tipos de campanha associados à comunicação social, a conhecer um pouco a vida dessas pessoas que nós recebemos, a conhecer esses imigrantes, a conhecer associações de acolhimento que recebem essas pessoas. Depois, junto a elas, também fazer ações junto às polícias de segurança para falar, olha, não, as pessoas também são iguais a você, o sangue que corre na sua veia é vermelho igual ao meu. Ou seja, por que não? Porque, ou seja, não é através da violência que você vai alcançar grande coisa. Aliás, inclusive, nós somos signatários
da Carta dos Direitos Humanos das Nações Unidas. O Brasil é signatário dessa carta. E se o Brasil é signatário dessa carta, mais uma razão para que os direitos humanos estejam acima de qualquer coisa, principalmente dos atos violentos. Portanto, eu não acredito que a violência vai gerar violência. Aliás, muitas vezes, quando eu vejo esse tipo de diálogo, quando eu vejo esse tipo de discurso, a primeira frase, o primeiro discurso, o primeiro momento que me vem à memória é a frase de Martin Luther King. I have a dream, ou seja, eu tenho um sonho. Ou seja, sonho que as pessoas dentro da população, dentro das cidades, elas consigam conviver. Mas também, para que elas consigam conviver, as outras estruturas também têm que estar alinhadas. Porque se você não tiver esse alinhamento, cultura, educação, comunicação, esclarecimento, forma de abordar determinados problemas na sua raiz e também não só dificultando, mas levando soluções, você consegue resolver muita coisa. Acredito, não é a violência que vai resolver nada. Aliás, violência nunca resolveu nada em nenhuma parte do mundo. Aliás, havia um sociólogo francês, Jean Baudrillard, que ele dizia o seguinte: a violência só serve para quem a impõe, não serve para quem a recebe. Então, eu acho que a partir do diálogo, a partir de várias ações positivas, afirmativas, no sentido de esclarecimento, nós vamos conseguir frear um pouco esse estigma. É verdade. E é o que a gente vê muito também, né, é o reforço, a partir da violência, dessa visão e de ações xenofóbicas, né, contra essas populações, né, de ódio. É uma coisa assim inimaginável, né, você odiar uma pessoa por cor da pele, ou porque seja o que foi em termos de uma etnia, né, do jeito que a pessoa do jeito que a pessoa tem a sua cultura, né, então isso também, a repressão policial, ela também reforça essa questão xenofóbica, né? Ela acaba institucionalizando isso de uma maneira geral. Então, realmente, a violência não traz solução nenhuma. Pelo contrário, ela reforça mais violência e mais falta de alternativas que realmente atinja a causa do problema e não fique, né, circulando, estereotipando, né, essa situação. E uma outra questão que eu acho importante, que eu trago também para a sua reflexão, é os caminhos para a gente tentar reduzir, como a gente está trabalhando na questão focando, né, na questão da segurança pública e dessa violência que está generalizada no país de uma maneira geral. E a gente é bom tocar de novo nessa tecla sempre, né? Porque eu acho que isso é fundamental. O que você imagina como possíveis soluções? Eu sei que você já comentou algumas aqui, se quiser retomar, fica à vontade, mas possíveis soluções, como é que a gente pode tentar minimizar, mitigar essa situação, indo para uma questão talvez de solução para esse problema. Sei que é complicado, complexo, mas a gente está refletindo, acho que é importante. Olha, como reflexão e como questão ou ideia, eu posso trazer o seguinte: a pessoa que vai agredir o outro, e nós aprendemos isso em pedagogia, nós aprendemos isso na parte da psicologia, ela não agride porque ela tem vontade de agredir, ela agride porque ela acha que o outro está mais feliz do que ela. Ela agride porque ela acha que o outro está numa condição mais favorável ou numa condição de vida melhor que ela. Então isso estimula uma raiva. E essa raiva interior ele vai exteriorizar no outro. Ou seja, termina por ser um estereótipo. A mesma coisa é a questão da homofobia, a questão das pessoas que não aceitam a diferença. E o facto delas não aceitarem a diferença, muitas das vezes, e já há vários estudos de psicólogos e psiquiatras em relação a isso, é que a pessoa, como ela está incomodada com ela não conseguiu ser feliz
uma parte da sua vida, ela acha que atacando o outro vai fazê-la ficar tão infeliz ou se sentir tão infeliz como ela. Então isso termina sendo um paradoxo de terror. Ou seja, agora o que você pode fazer em relação às outras situações? Volto a repetir, a questão da comunicação é a questão de esclarecimento. Por quê? Se você, eu dou-te um exemplo muito simples. Se você mora perto de uma favela, ou seja, antigamente chamava-se favela, hoje são as comunidades. Se você mora perto de uma comunidade, mas se você quiser conhecer as pessoas, é só você chegar, se apresentar e estender a mão. Ou seja, há comunidades que recebem o seu entorno muito tranquilamente. Eu morei durante muito tempo, anos da minha vida, antes de fazer a viagem transatlântica, digamos assim, morei no meu bairro, tinha uma comunidade muito perto e muito próxima. E nós conhecíamos as pessoas, nós brincávamos com os rapazes, com os meninos, com as meninas, a criançada brincava toda junta. Ou seja, nunca aconteceu nada, nunca ninguém foi vítima de violência. Infelizmente, quando havia a passagem, as forças de segurança passavam para verificar ou ver o bairro, não sei o que, via um grupo de crianças brincando. Ou seja, a abordagem não era, digamos assim, naquela época não era tanta força, não era tão bruta. Ou seja, perguntar, o que vocês estão fazendo? Estamos brincando aqui, olha, é meu vizinho, olha, eu moro aqui. Depois, nessas situações, muitas vezes, minha mãe e meu pai saíram fora de casa e disseram, o que se está se passando? O que nós podemos ajudar? Então, eles viam assim, viam que a família estava ali, que não era nada demais, eram crianças brincando. Ou seja, literalmente brincando, se divertindo e sendo criança, utilizando a sua infância. Portanto, nesse sentido, eu acho que o primeiro passo é conhecer bem a comunidade. Eu não estou dizendo com isso, e não é fácil cercear ou cortar essa violência. Ela vai requerer muito trabalho, vai requerer muito esforço, vai requerer um caminho muito longo. Mas, de qualquer jeito, é bom começar esse caminho. É bom começar, porque cada vez que um policial morre, ou que uma pessoa de uma comunidade morre, parece que as coisas se inflamam. E parece que o ódio vem todo ao de cima. E como é que você evita o ódio? É justamente tentando acalmar. Eu sempre acreditei e continuo a acreditar no diálogo. Eu acho que falando, conversando é que se entende. Quando um não quer, dois não brigam. Se você conhecer o seu interlocutor, se você conhecer o entorno onde você trabalha, por que não as bases comunitárias, por exemplo, não sair com a campanha sem armas, sem nada, percorrendo os bairros, falando com as pessoas, batendo na porta, perguntando, minha senhora, como é que a senhora se chama? Olha, muito prazer, eu sou fulano de tal. Olha, se a senhora precisar de alguma coisa, ou se acontecer alguma coisa, a senhora pode ir lá e bater na porta da delegacia, percebe? Eu sei que é uma coisa extraordinária, mas nós podemos também ajudar. É as forças serem proativas. Elas conseguiram. Não estou dizendo que não há locais muito mais violentos do que outros. É lógico que sim, é lógico que também elas têm o direito e o dever de se defender. Mas também nós temos o direito, o dever de ser respeitado. Então, acho que tem que haver aqui respeito mútuo. É verdade. É complexo. Né? Essa é realmente uma situação bastante complexa. Mas eu creio que tudo que você colocou vai de acordo numa política antirracista. Sim. Eu acho que, primeiro, a questão dentro de uma sociedade que se quer ser humana, né? Que olha os direitos da pessoa humana acima de tudo, ou em primeiro lugar, deve ser antirracista. Sem dúvida, professor Cláudio, porque assim, nós vivemos num país desigual. Nós vivemos num país que ele não tem equilíbrio, onde as classes dita dominantes, os ricos, veem os pobres como
como cimento, como base, como terra e não vê os direitos dele. Se nós tivéssemos uma sociedade mais igualitária, eu não digo que todo mundo ficar no mesmo nível, não é nada disso. A estratificação social ela está aí e ela existe, mas pelo menos haver, digamos assim, uma estabilidade nesse sentido. Não termos uma sociedade desigual. Termos, por exemplo, pessoas negras em grandes cargos ou em cargos de poder. Nós não vemos pessoas negras em grandes cargos de poder. Você tira uma fotografia no parlamento, o que você vê? Você vê uma quantidade de brancos que estão literalmente servindo o país. Não estou dizendo que eles não têm direito a estar ali, mas e a população negra? Nós somos 56% da maioria das pessoas, nós somos 56% desse país, é negro, é pretos e pardos indígenas. Portanto, por que também não ter os mesmos direitos? É justamente essa questão da equitatividade, da igualdade que está faltando. Então, enquanto nós vivermos, ou seja, relegar o negro para o gueto, relegar o negro para a periferia, quando se vê um negro que uma pessoa negra, que ela subiu um pouco na vida, que ela vai morar num local um pouco melhor. O outro vê com desconfiança. Onde é que ele conseguiu dinheiro? Será que ele tem dinheiro para isso? Será que ele tem dinheiro para habitar? Ou seja, não é ver com desconfiança, é ver que ele também trabalhou para poder chegar lá. E a mesma coisa é, pura e simplesmente, tentar fazer com que, cada vez mais, infelizmente, as sociedades ditas capitalistas, elas só veem o outro, só veem o ser humano a partir da ótica do dinheiro. Quando você não tem dinheiro, parece que você nem sequer tem direito à vida. Você é uma coisa qualquer, menos um ser humano. Então, acho que para além de pensar nas questões dos direitos humanos, nós temos também que pensar nas políticas que fazem. Não os políticos do nosso país pensar só no bolso deles, ou só pura e simplesmente naquilo que lhes agrada ou naquilo que lhe dá conforto. Porque o outro também tem direito. Se ele está lá no poder é porque alguém o elegeu. É porque ele subiu às custas de alguma coisa ou prometendo alguma coisa naquele espaço de poder. Ele está no espaço de poder, mas ele está naquele espaço de poder porque alguém o elegeu. Então, sendo assim, cabe a ele também começar a construir pontes para que as coisas aconteçam e se transformem. Porque nós estamos dentro de uma sociedade que ainda é possível se transformar e ainda é possível acabar com os estigmas sociais que nós temos. Enfim, eu queria, antes de a gente fazer o encerramento, ouvir mais um pouquinho suas palavras finais, o que você considera aqui para a gente estar finalizando então esse seminário. Olha, professor Cláudio, no meu núcleo, que é a segurança do futuro, nós vamos continuar trazendo esses temas, nós vamos continuar batendo nessa tecla, porque eu acho que é importante esse esclarecimento, e é importante levar o conhecimento, levar a cultura, a educação para onde ela chegar. Porque através da educação ela é transformadora. Então eu acredito que o que falta nesse momento a essas populações, as forças de segurança, é um pouco diálogo, é um pouco ouvir a comunicação e ouvir a si mesmo. Eu sei que é um trabalho difícil, mas qualquer trabalho é difícil, qualquer trabalho é desafiador. O trabalho do médico é difícil, o trabalho do engenheiro é difícil, o trabalho do nutricionista é difícil, o trabalho do fisioterapeuta, do professor. Então, aliás, o professor leva o mundo às costas, mas ele sabe que o seu trabalho no final, a recompensa que ele tem é ver o seu aluno formado, é ver o seu aluno esclarecido, é ver o seu aluno caminhar e levar esse conhecimento para mais além. Então, o que eu acho que falta e que eu gostaria que acontecesse, e continuo a bater na mesma tecla na segurança do futuro, é trazer mais conhecimento às populações, trazer mais a questão dos seus direitos. Nós sabemos dos nossos deveres, mas também temos que saber dos nossos direitos. Não é confrontar, não é enfrentar, não é com confronto que as coisas vão lá. É com diálogo, é com argumentação, mas fundamentalmente você consegue combater o racismo, você consegue combater determinados flagelos sociais, porque o racismo, mesmo que as pessoas digam que ele é estrutural, porque de estrutura, infelizmente, eu só vejo o acúmulo dele.
Percebe? Quer dizer, porque em determinados lugares que você vai, às vezes até você passa uma vergonha velada porque as pessoas estão te seguindo, porque há esse estigma que vai cada vez mais sendo perpetrado dentro da nossa sociedade. Então, eu acho que quanto mais conhecimento, quanto mais esclarecido essas populações forem, as pessoas sentirem, mais elas vão conseguir assumir e reivindicar o seu direito. E é para isso que o Núcleo de Segurança do Futuro pretende, pretende e existe, para que haja e cada vez mais nós consigamos, através do diálogo, através das comunicações que fazemos, trazer um pouco mais de esperança e de esclarecimento a essas populações. Excelente. Agradecemos enormemente, é uma honra estar aqui com o professor Hamilton dos Santos, e coordenador, né, do Núcleo de Segurança do Futuro aqui do CEP Racial, e a gente agradece muito a presença dele, né, que ele realmente tem assim, colaborado demais aqui com os debates dos estudos, né, as pesquisas do CEP Racial. Então a gente dá por encerrado mais um seminário do CEP Racial. Deixe seu like, deixe um comentário, e a gente vai sempre procurar melhorar os nossos seminários. Obrigado.